E aí, nobres espectadores do canal Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo resenha aqui do canal. Eu me chamo Fernando e hoje nós vamos falar de East of West, a Batalha do Apocalipse volume 2, publicação da editora Devir, material escrito por Jonathan Hickman e desenhos de Nick Dragotta. Muita gente me questionou quando eu fiz a resenha do volume 1, em quanto tempo a editora Devir vai concluir essa obra que tem um total de 10 volumes? O pessoal estava receoso com relação à editora Devir demorar para lançar cada um dos volumes, mas surpreendentemente e felizmente a editora Devir, poucos meses depois, eu acho que deu um mês e meio, 2 meses, do lançamento do volume 1, já apresentou East of West volume 2. Então realmente, galera, vocês não vão ficar assim tanto tempo de intervalo entre uma edição e outra. E isso realmente é uma grande notícia. Essa é uma publicação que conta com capa cartonada. O papel é o couché de boa gramatura. 144 páginas coloridas, ao preço de R$ 55, mas dá para você achar com desconto. Eu vou deixar o link na descrição. Essa publicação compila as edições 6 a 10 de East of West. Eu já resenhei o volume 1 dessa série, como eu mencionei, gostei da publicação, porém o Jonathan Hickman deixou várias pontas em aberto. É algo meio costumeiro em relação às publicações do Jonathan Hickman. Ele vai colocando muitos elementos dentro da trama. Se você está acompanhando os X-Men agora, que são lançados pela editora Panini, vocês percebem isso. A primeira edição, ela traz mais perguntas do que respostas. E aí ele vai desenvolvendo. Só que nesse segundo volume, ele continua apresentando elementos sem trazer explicações. Você não tem exatamente aquele fio condutor dentro da história, com exceção da caçada que o protagonista da publicação, que é o Cavaleiro do Apocalipse Morte, tem em relação à localização do seu filho. O resto, você tem outros elementos sendo apresentados dentro da história e um desenvolvimento mediano em relação àquele grupo conspiracionista que está aliado aos outros 3 Cavaleiros do Apocalipse que buscam vingança em relação ao protagonista. É uma história que você percebe que ela é bem escrita, mas demorar cerca de 10 edições, pelo menos até agora, eu não li ainda o volume 3, para a história tomar um rumo mais concreto, realmente pode espantar boa parte dos leitores. Felizmente, nós estamos lendo aqui no Brasil no formato encadernado, então você já absorve mais rapidamente. Eu fico imaginando nos Estados Unidos o pessoal lendo meio que a conta-gotas, mês a mês, até chegar na edição 10 e você ainda tem muitas dúvidas. Uma história que brinca com vários elementos, referencia a própria história dos Estados Unidos. E eu também não curti uma parte dessa história que trata exatamente da busca do Cavaleiro Morte pelo seu filho. Quando ele encontra um ser que já se envolveu com ele no passado e ele acaba meio que sendo enganado, sendo um pouco bunda mole para resolver uma determinada questão com esse ser que se encontra aprisionado. Falei, pô, eu esperava mais desse Cavaleiro do Apocalipse, desse protagonista da história. A arte, pelo menos, é algo que é um deslumbre. Realmente, o Nick Dragotta, somado às cores que são empregadas na publicação, ele dá um show à parte. Os cenários mais abertos, uma coisa mais ocidentalizada, misturada com ficção científica, com monstros estranhos. A própria ação dentro da história é muito bem narrada através dos desenhos do Nick Dragotta, mas os roteiros do Jonathan Hickman para esse segundo volume, eu achei que não trouxe um grande desenvolvimento para a história. E não se trata de uma decepção por uma questão de expectativa que eu criei. Ele realmente não explica muito, né? A história vai apresentando novos personagens, novos elementos e ela acaba não engrenando da forma que eu esperava. Vamos aguardar o terceiro volume, né, para ver se as coisas entram numa espécie de eixo dentro da publicação. De qualquer forma, ainda assim, é um material que eu curti, mas, na minha opinião, abaixo do primeiro volume. E eu dou a nota 8 para East of West. Você pode imaginar que, pelo tanto que eu falei, eu daria uma nota mais baixa. Não, galera, realmente é uma publicação
publicação acima da média, ela é muito bacana, mas pelo que me falavam do material, nossa, East of West é a melhor publicação do Jonathan Hickman, sendo que The Black Monday Murders, na minha opinião, é o melhor trabalho que eu li. Eu realmente esperava algo assim genial, fenomenal, e não foi isso que eu encontrei nessa publicação. De qualquer forma, eu ainda assim indico esse material, fica a dica para vocês. E se você gosta do canal Central HQs, se inscreva, curta e dê a sua opinião. Um abraço para todos vocês e fui!